Beloved friends, Amados brothers and amigos, sisters in Christ, irmãos e irmãs this is em Brother Cristo, Frank speaking to you este é o irmão from Frank the falando a International vocês Mission do Center Centro in Missionário Krefeld, Internacional Germany. em Krefeld, It's always a Alemanha. privilege É to sempre um speak privilégio about the Lord, falar sobre o about His Senhor, promises, about sobre the as suas second coming promessas, of Christ, sobre a segunda vinda de including Cristo, the evangelistic part, incluindo a the parte teaching evangelística, the a parte de prophetic ensinamentos, a And we parte do call profética. this E nós ministry chamamos esse ministério apostolic, prophetic, profético apostólico, because the church of the porque living God a igreja is do based Deus vivo upon the Old está and the New fundamentada Testaments. no Antigo e no Novo All the Testamento. promises given Todas in as the Old promessas Testament dadas no Antigo find Testamento their fulfillment encontram in the seu course cumprimento of the New no decorrer Testament. do Novo And the Testamento. Apostle Paul E o apóstolo emphasizes Paulo and says, enfatiza "We are e diz, built upon the foundation edificados sobre of o the fundamento apostles and dos prophets, apóstolos e dos Jesus profetas, Christ being sendo the chief o próprio cornerstone." Cristo Jesus a And principal then if we pedra look da esquina. into E se what the olharmos Apostle Paul has naquilo que o written apóstolo Paulo to escreveu the churches in às his igrejas day, no seu dia, in Colossians, como por exemplo em chapter Colossenses 1, capítulo he 1, speaks about ele the fala things which sobre as are coisas given to us in que Christ, são dadas para and nós em Christ Cristo, to be e the Cristo head of the body sendo a of cabeça the do church. corpo da And igreja. friends, E we amigos, have to have our personal nós temos que experiences ter as with nossas the experiências Lord. pessoais It com o cannot Senhor. only be a teaching Não pode about ser somente um being born ensinamento again. sobre It ser must nascido de be novo. the Tem que experience. ser uma Everything experiência. must be Tudo connected tem que to estar reality. ligado friends, com a If we realidade. speak E amigos, about the second se coming falamos of Christ, sobre a segunda we vinda de must Cristo, also speak nós temos about também the que calling falar out sobre o of the chamado true para fora elect, dos who are verdadeiros the eleitos, only ones who hear que são what the os Spirit únicos que says de fato ouvem unto o que o the Espírito churches. diz All às the igrejas. rest will listen Todo o to resto what the churches ouvirá say, to o what que as this igrejas church or the dizem, church o que you esta belong igreja, to o que says. a igreja que And você if you pertence watch diz. carefully, Mas se those você olhar churches cuidadosamente in estas apostolic igrejas times em tempos were under the apostólicos leadership of the Holy estavam Spirit. sob o direcionamento And do then, of Espírito course, Santo. after E some então, years, claramente, após brothers alguns came anos, introducing irmãos different vieram, introduziram teachings. And diferentes friends, ensinamentos. if we look E amigos, into se nós the olharmos beginning, para friends, dentro do princípio, amigos, just in the creation, já as na it was criação, in the Garden of como Eden, foi no before Jardim do Éden, humanity antes really started, que a humanidade tivesse the começado, came to o inimigo visit in the veio Garden of Eden, para visitar And no Jardim he do Éden. had found E ele somebody he could encontrou talk to. alguém And friends, para o qual podia falar. we E have amigos, to understand, nós temos que if we compreender, don't obey, se nós the voice não of God, obedecermos we are à voz de going to Deus, obey nós the voice vamos of the obedecer enemy. à voz And do the inimigo. original word of God E a is palavra given original unto de Deus us, by which foi dada we para must nós, live. And every pela qual nós temos que interpretation viver. E cada is interpretação somehow against é, de the alguma forma, original contra word of God. a Now, for original instance, palavra de Deus. if I take this book, Agora, por exemplo, the Bible, se eu tomar este livro, I know a Bíblia, that everything written in eu this sei book que tudo que está escrito nesse is livro from God and é brings us de back Deus to God. e nos traz No de volta a Deus. interpretations, Não no interpretações, explanations, não explicações, the original somente word of a God. palavra But if I original take de such a Deus. catechism Mas se eu tomar and tal look catecismo from beginning to the end, e olhar these are the desde o começo teachings até o of fim, man, esses são ensinamentos de homens, explanations, explicações, interpretations. And then if I interpretações. would ask you,
E se eu perguntasse você, pegando esses dois livros, um nesta mão e o outro nesta mão, o que eu deveria decidir? A decisão já foi feita. Este aqui será fechado para sempre e este estará aberto para sempre. E amigos, eu tenho que enfatizar, seja que você goste ou não, seja que você esteja de acordo ou não, agora, antes do retorno de Cristo, os crentes do Novo Testamento, aqueles que creem a Cristo, não em Cristo somente, mas que creem o que Cristo disse, não somente creem em Deus, mas creem o que Deus disse. Abraão não somente creu em Deus, ele creu o que Deus disse e ele viu a promessa se cumprir. O mesmo tem que ser hoje. Todos creem em Deus, mas dão as explicações de uma igreja ou por si mesmos. E amigos, o tempo chegou. Por favor, não esteja irado. O tempo chegou. Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, que há somente um único verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas ele também escreve, mesmo que um anjo viesse dos céus e pregasse outro evangelho, seria amaldiçoado. E amigos, hoje eu não estou julgando. Eu digo isso com o coração partido. Todos mudaram o evangelho original, os ensinamentos originais. E eu usualmente digo, o primeiro e o último sermão têm que ser iguais. O primeiro e o último batismo na água tem que ser iguais. Se eu hoje batizo diferentemente em comparação com o apóstolo Pedro, o evangelista Filipe ou o apóstolo Paulo, se eu batizar numa tradição de igreja, ao invés de no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde eu deveria ser colocado, aonde a Bíblia me coloca. Por exemplo, como dissemos no último sermão, que todos que batizaram na igreja primitiva em dias apostólicos batizaram de acordo com a grande comissão dada em Mateus 28, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque este é o nome da aliança do Novo Testamento. Nenhum outro nome na terra ou debaixo do céu foi dado a nós, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, o apóstolo Pedro compreendeu por divina revelação que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E amigos, se você somente tomar a letra mata. Você tem que ter o Espírito para mostrar a você o significado daquilo que o nosso Senhor disse. E por isso, você tem que ir de Mateus 28 para como o batismo foi feito através do livro dos Atos e até em Romanos 6 e todos os outros tempos. Mas isso pode ser pregado 1000 vezes e pessoas permanecem em suas tradições. E de novo, eu tenho que dizer que se nós adoramos a Deus, nossa adoração é em vão. Se nós permanecermos nas doutrinas de homens e nas tradições,
tradições religiosas. Marcos, capítulo 7, versículo 7. E você pode até voltar a Isaías 29, onde o mesmo foi dito. E aqui, em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo afirma, no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Como eu posso agradar a homens e Deus no mesmo tempo? É impossível, é impossível. Assim, minha decisão, pela graça de Deus, é agradar ao Senhor, meu Salvador, que deu a sua vida para me salvar, para salvar você, que derramou o seu sangue. Nós somos preciosos nos olhos de Deus. E por isto, Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Assim, de volta aos ensinamentos originais, de volta à Bíblia, de volta às doutrinas dos apóstolos. E amigos, nós temos que pesquisar nas Escrituras para estarmos certos que nós não estamos sendo pegos nos nossos próprios caminhos, na nossa própria vontade, nas nossas próprias tradições, e também não criticando, mas porque eu viajo por toda a terra. Quantas vezes, devo dizer ou não, eu fui perguntado, você crê no Evangelho da prosperidade? Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, mas eu não creio nesses super extraordinários evangelistas que fazem comércio, que tornam a si mesmos milionários, multimilionários, pregando um evangelho da prosperidade, iludindo o povo. E amigos, não, eu jamais preguei sobre dinheiro, eu jamais tomei uma oferta na minha vida, eu jamais apresentei um programa, sequer uma vez, nos últimos 47 anos e mais anos ainda. Não, eu simplesmente prego a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, voltando de novo ao pensamento principal, o retorno de Cristo. Nossa preparação para encontrar o noivo quando ele vier, de estarmos prontos. Nós temos que dizer isso e repetir novamente. Mateus 25, em breve será história. 1 Coríntios 15, em breve será história. 1 Tessalonicenses 4, em breve será história. O retorno do nosso Senhor é iminente. Os sinais do tempo falam uma língua tão alta e definida que nós não podemos fechar os nossos olhos ou os nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Como nosso Senhor predisse em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e aos Tessalonicenses repetidamente o que aconteceria no tempo do fim. Pessoas se afastariam da verdade. Você pode ler todos esses capítulos. Mas então, de novo, nós temos a promessa que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que o tempo da graça termine, antes que o dia da salvação termine, Deus prometeu enviar uma mensagem profética para nos trazer de volta a palavra de Deus. E amigos, deixe-me dizer isso.
Quando Deus fez a promessa a Abraão, após 400 anos, eu trarei o povo para fora do cativeiro. Quando este tempo chegou e os 400 anos haviam passado, o Senhor Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, dando-lhe a comissão, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo, eu me lembrei da minha promessa, eu estou enviando você e eu estou indo com você. Se você for através do Antigo Testamento, cada vez quando o Senhor fez a promessa, Ele cumpriu essa promessa. E então, nós vemos como os profetas foram usados por Deus justamente até Malaquias para predizer o que aconteceria. E lá encontramos as duas promessas. No capítulo 3, eu enviarei o meu mensageiro adiante da minha face para preparar o meu caminho adiante de mim. Mas no capítulo 4, eu vos enviarei o profeta Elias antes que o grande dia venha. O ministério de João Batista foi 2000 anos atrás. E o sol não se tornou ainda em trevas e a lua em sangue. Mas a promessa que Deus enviaria alguém como Elias para restaurar todas as coisas. Você abriria a sua Bíblia? Você estaria pronto para ler Mateus 17, 11? Em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Certamente, é fácil dizer, isto se cumpriu no ministério de João Batista, mas João Batista, em João capítulo 1, a partir do versículo 19, foi perguntado: você é Cristo? Ele disse: não. Você é aquele profeta? Ele disse: não, eu não sou. Você é o Elias? Ele disse: não, eu não sou. Quem é você? E no versículo 23, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Amigos, cada homem de Deus conhece a sua posição, sua parte no plano de salvação. E eu simplesmente tenho que compartilhar com você. Quando o irmão William Branham recebeu o chamado divino, a divina comissão, e lhe foi dito, como João Batista foi para ser precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto foi em junho de 1933. E agora nós estamos em 2010. E creio em mim, meus amados amigos, mesmo na minha última viagem a Camboja, a Phnom Penh, e aos países vizinhos, especialmente Laos. Então você encontra pessoas do pleno evangelho, maravilhosas assembleias, com música, maravilhoso. E eles jamais ouviram sobre o que Deus fez no nosso tempo. Jamais ouviram sobre as promessas para este dia, mas alegam adorar a Deus. Adorar a Deus. E alguns podem cantar por mais de uma hora. Eu estava tão desencorajado de chegar a saber que pessoas são mantidas nas trevas com música, com movimentos maravilhosos para frente e para trás, e alegando de serem guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não engana você. O Espírito Santo não te mantém nas trevas. O Espírito Santo guia você para as promessas de Deus, para a verdade da palavra de Deus. E por isso, se você não sabe
o que Deus prometeu para o nosso tempo, se você não compreender e não participar daquilo que Deus está fazendo justamente agora, como você pode afirmar de ser um filho de Deus? Como você pode afirmar de estar no reino de Deus? Como você pode afirmar de estar na igreja de Jesus Cristo? E como você pode ainda afirmar de ser parte da noiva de Jesus Cristo, do qual a Escritura diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, e a sua noiva se preparou. Quem são esses que estão ouvindo agora para a voz, para a última mensagem? Eis o noivo sair ao seu encontro. O que significa isto? Sair. Você tem que ir a 2 Coríntios, capítulo 6. Meu povo, sair do meio deles. E amigos, deixe-me dizer isto a você. Nós temos que sair de todas as denominações que estão se unindo ao Conselho Mundial das Igrejas, estão olhando para trás, indo de volta a Roma. Nós não estamos indo de volta a Roma. Nós estamos indo de volta a Jerusalém. Nós estamos indo de volta aos ensinamentos originais. E amigos, você tem que crer isto. Eu digo isto no nome do Senhor. Nós não somente estamos no tempo do fim, nós estamos no fim do tempo do fim. E o retorno de Cristo é iminente. Olhe para o Oriente Médio, olhe para Jerusalém, olhe sobre as negociações, o que deve ser feito e no que deve ser feito acordo. Olhe para toda a terra, olhe para o Haiti, olhe para Port-au-Prince, olhe para os terremotos que aconteceram nos últimos anos. A terra completa está estremecendo. Olhe para as guerras. Olhe para o terrorismo. Todos os dias, você tem notícias. Algo acontece todos os dias. E nosso Senhor disse 3 vezes: assim também vós, quando virdes todas essas coisas que eu predisse, sabei que o tempo está próximo, às portas, e especialmente o ajuntamento do povo de Israel, de acima de 150 nações, retornando à terra prometida. E deixe-me dizer isso novamente. O ministério dos 2 profetas será em Jerusalém. E eles têm que voltar de todos os países da terra para estarem lá, quando as promessas serão cumpridas para eles. E nós, das nações, temos que estar na palavra prometida para esse dia. Nós temos que ter a chance de sermos incluídos naquilo que Deus está fazendo justamente agora. Nós estamos saindo de todas as denominações, de todas as igrejas, crendo na palavra de Deus como a única absoluta coisa que nós respeitamos. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Assim, amados amigos, não deixe isto passar ao largo de você. Deixe isto ser colocado como uma semente no seu coração. Creia a Deus, creia nas Escrituras. Prepare-se para estar pronto para o momento quando a trombeta ecoará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que estivermos vivos seremos transformados e juntos nós seremos levados para cima. Se você ouvir a sua voz agora, então você ouvirá a sua voz no momento quando ele retornar. Se você não ouvir agora, você não ouvirá-la então. Que Deus te abençoe, que Ele esteja com você.
Eu não desejo agradar a homens, eu desejo agradar a Deus. Receba a sua palavra e as suas bênçãos. Deus esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.